hoje a gente vai fazer uma espécie de empadão aqui, uma espécie de quiche, que eu vou usar outra massa. Porque sempre que eu posto essa receita nas minhas redes sociais, sempre vem aquelas perguntas. Posso fazer com outra leguminosa que não seja o grão de bico porque tenho alergia? Ou posso usar outro tipo de farinha? Então hoje eu quero trazer uma nova ideia de massa aqui pra você. E já que a gente vai fazer uma quiche, eu pensei numa versão de quiche Lorraine que vocês vão adorar. A quiche Lorraine, ela é a mais tradicional aí que existe na culinária, né? Dizem que foi a primeira a ser criada por aí, então por isso eu criei uma versão totalmente vegetal pra gente poder se deliciar com ela. Vou descascar e vou cortar em meias luas pra gente poder caramelizar ela aqui na panela. Vai ficar uma delícia. Vocês sabem que eu sou viciada em cebola caramelizada, né? Muitas das minhas receitas sempre tem cebola caramelizada. Eu vou cortar aqui com a faca e vou te ensinar a cortar com a faca também para você fazer meias luas bem fininhas, que eu gosto dessa cebola caramelizada bem fininha. Se você tiver aí na sua casa um utensílio que chama mandolim, é um utensílio asiático que corta os vegetais bem fininhos, eu recomendo que você use. Fica muito mais fácil, claro, você vai cortar a cebola ao meio, igual eu fiz aqui, e depois você vai usar o mandolim. Mas como a minoria das pessoas tem esse utensílio em casa, eu vou aproveitar para te ensinar como é que a gente faz aqui com a faca. Coloca a faca na pontinha e desliza. É o jeito mais fácil de você conseguir cortar bem fininho. Se você fizer de uma vez, é muito mais fácil do que se você usar a faca como um serrote. Na verdade, essa receita tradicional, ela não vai cebola caramelizada. Eu é que acho que a cebola caramelizada combina super bem aqui, por isso eu resolvi usar. Então eu já deixei uma panela aquecendo, a minha já tá quentinha aqui. Vou colocar o equivalente a 2 colheres de sopa de azeite e já posso colocar toda a minha cebola ali. Mas ela murcha bastante aqui, tá? Então não olhe e pense, meu Deus, tem muita cebola, porque ela vai diminuir menos da metade. Ela vai ficar aqui 1/3, 1/4 desse tamanho. Já vamos colocar também uma pitadona bem generosa de sal, porque o sal ajuda a desidratar essa cebola. Então quando eu falo de cebola caramelizada, muitas pessoas me perguntam: mas como você falou de cebola caramelizada se não tem açúcar? A minha cebola caramelizada não tem açúcar porque eu vou usar o açúcar natural da cebola. A cebola é um vegetal, assim como vários outros, ela tem o açúcar natural dela. E a cebola especificamente, ela é um vegetal que tem bastante cebola, beterraba, cenoura. Então eu já aproveito para usar esse açúcar natural que tem nela, que eu acho que fica muito mais gostosa. A cebola caramelizada sem colocar açúcar, inclusive. Eu não deixo de colocar por nenhum outro motivo, não. É claro que a gente tem que pensar aí no nosso consumo de açúcar, mas aqui não é por conta disso, não. Eu realmente não coloco porque eu gosto muito mais dela, sim. Acho que fica muito mais saboroso, um sabor muito mais natural. Gosto muito mais. Aqui, então, a gente só precisa de um pouco de paciência. Agora aqui a gente vai deixar essa cebola caramelizando e você tem algumas decisões. Se você quiser economizar gás, economizar tempo, você pode deixar o fogo médio, um pouco mais alto, mas aí você tem que ficar bem de olho nela e ir mexendo para ela caramelizar mais rápido e não queimar no fundo. Eu prefiro que ela caramelize bem devagar, então eu deixo o fogo baixo, vou mexendo aqui de 7 em 7 minutos aproximadamente, e em meia hora, 40 minutos, ela já tá perfeita, deliciosa, que é o tempo, inclusive, de você cortar o tofu. Aqui eu tô usando tofu defumado, que é o que vai fazer as vezes aí do bacon da quiche Lorraine. Se você não encontrar o defumado, você pode usar alguma coisa defumada aí na sua casa, como eu sempre te falo. Você pode usar páprica defumada para ajudar nesse sabor. Você pode defumar alguns vegetais, nesse caso você pode defumar a cebola, por exemplo. Você pode também comprar alguma linguicinha defumada. Aqui eu vou cortar ele em cubinhos bem pequenininhos, porque eu acho que é o jeito que fica mais gostoso. Tá vendo que ela começa a ficar bem úmida, ó? Se você olhar, você consegue ver que tem uma aguinha saindo. Essa é a água da própria cebola. E depois que secar, ela começa a caramelizar. A gente vai começar aqui com farinha de arroz. Eu uso a branca normal. Se você quiser usar a integral, pode usar também. A única diferença é que talvez você precise aumentar um pouquinho mais de gordura, um pouquinho mais aí da água, mas dá super certo porque ela é um pouquinho mais seca. Vou usar também polvilho doce, porque ele tem bastante elasticidade, ele dá bastante liga para nossa receita. Eu vou colocar aqui uma colher de sopa
Vou aproveitar para dar aquela mexidinha na minha cebola. Vocês estão ouvindo que ela tá começando a chiar? E agora sim ela tá começando a caramelizar. Outra farinha que eu adoro colocar nesse mix é a farinha de aveia. Ela também é uma farinha que traz estrutura, traz liga, então também gosto de usar ela aqui nos meus mix. Vou usar aqui 1/4 dessa farinha. E outro ingrediente aí super conhecido na culinária sem glúten é o psyllium. E calma, eu sei que você vai ouvir esse nome e pensar, eu nunca ouvi falar disso na minha vida, não vou fazer essa receita. Eu já vou te ensinar a substituir, mas eu te aconselho, se você puder, se você encontrar, você encontra esse ingrediente pela internet, inclusive entrega no Brasil inteiro, ele é muito, muito, muito versátil aí na culinária sem glúten, na culinária, especialmente se a gente vai pensando na culinária vegetal sem glúten, que a gente não vai estar usando o ovo, é bom sempre a gente pensar em vários ingredientes e o psyllium, ele é ótimo para dar liga, ele também retém bastante umidade, então dificilmente você vai fazer alguma receita que fique seca, que é bem comum, né, nas receitas sem glúten que a gente vê por aí, é muito comum a gente encontrar receitas mais secas. Então aqui eu vou usar meia colher de sopa do psyllium, que eu te aconselho a conhecer, porque eu adoro esse ingrediente, mas se você não tiver aí na sua casa, não encontrar, não quiser comprar, você pode colocar aqui farinha de linhaça, que eu sempre te aconselho aqui e vou repetir, não compre a farinha de linhaça pronta, compra a linhaça, bate ela aí na sua casa na hora que você for usar, porque é um ingrediente que oxida muito rápido, então você bate ela para triturar na hora que você for usar. Eu prefiro o psyllium, quis trazer ele para vocês conhecerem e digo, você pode olhar ele na internet e pensar que é um ingrediente caro, mas ele dura a sua vida inteira. Eu tenho isso daqui, acho que já faz, sei lá, uns 10 meses e eu vou usando aqui, meia colher aqui, 1/4 de colher ali, então ele dura bastantão, 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 então no fim das contas ele não sai assim um ingrediente tão caro assim. Misturar o psyllium, dissolver ele, né, por todos os outros ingredientes e agora sim eu vou entrar com os meus molhados. A gente vai colocar aqui 3 colheres de sopa de óleo vegetal, você pode usar o óleo da sua preferência. E agora eu vou adicionar água, que aos poucos eu tenho meia xícara de água, mas eu vou realmente aos poucos, vou hidratando aqui o psyllium, vou hidratando as outras farinhas. Eu gosto de misturar com a mão, vocês sabem. Dá uma olhada na elasticidade dessa massa, tá vendo? Uma massa sem glúten, totalmente elástica, olha isso. Acho que a gente consegue, inclusive, abrir ela com rolo se a gente quiser, ó. É muito, muito, muito elástica para uma massa sem glúten. Quando a sua massa se tornar uma massa totalmente homogênea, ó, não tá pegando mais no meu dedo, a gente já pode abrir em uma forma. Essa massa é super possível de você abrir com um rolo, porque ela tem bastante liga, ou você pode fazer como eu sempre faço aqui, que é colocar e ir abrindo com os dedos. Eu vou dar uma untadinha por aqui. E aí a gente já pode então abrir a nossa massa aqui. Não vou colocar tudo porque eu acho que não vai precisar. Olha como essa massa tá super úmida, ela tá super no ponto certo da gordura, que ela nem tá grudando nas minhas mãos. Não tô precisando untar minha mão com água, mas se a sua você tiver precisando, tiver achando que ela tá pegando um pouco, pega aquele potinho de sempre, né, da água, coloca aí do seu lado e você vai untando a sua mão e apertando aqui com os dedos. E se a sua massa não for até o topo da sua forma, a minha foi em alguns lugares, ó, aqui ela tá no topo certinha, aqui tá faltando um pouquinho, então você pode nivelar com uma faquinha se você quiser. Apoio a minha mão aqui, coloco ela e vai fazer o corte retinho, pode confiar. Deixa a sua mão apoiada, que ela vai fazer o corte no mesmo lugar. Vai girando a forma. Não desperdiça, pode pôr aqui no meio da massa. Algumas pessoas às vezes me escrevem que as minhas massas são tão gostosas que o que sobra elas usam para fazer algumas bolachinhas. Então se você quiser, tira aqui e faz uma bolachinha aí na sua casa. Depois que você abrir, a gente vai fazer alguns furos aqui no fundo dessa massa pra gente direcionar por onde a gente quer que o ar saia. Então deem atenção, façam os furos aí na massa de vocês para ela não sair da forma. A minha cebola já tá aqui quase caramelizada, dá uma olhada. Nossa, olha isso daqui. Ela já tá quase no ponto. Eu vou levar essa massa aqui para pré-assar num forno pré-aquecido a 180 graus
por 15 minutos. Eu sempre faço isso porque eu gosto dela bem sequinha. Antes de colocar o recheio, eu posso então colocar o meu tofu defumado. Vou deixar ele dar uma bela queimadinha por aqui. Não precisa colocar sal, lembra? A gente já colocou bastante sal aqui nessa cebola para ela desidratar. Se você achar que precisa de mais um pouquinho de azeite, pode colocar. E enquanto o tofu dá essa última tostadinha aí na frigideira para ele criar uma casquinha gostosa por fora, eu vou começar a fazer o nosso creme para nossa quiche. Eu vou usar aqui tofu, porque, na minha opinião, ele é um ingrediente que tem um pouco aí de textura um pouco parecida com o ovo, a gente consegue relembrar aí, um pouco mais esponjoso. Tá vendo que eu coloquei ele num potinho com água? Já aproveitei para te dar essa dica. Se você guardar o tofu aí na sua casa em um pote com água, ele vai durar muito mais tempo. Essa é uma coisa que as pessoas sempre me escrevem falando: ai meu Deus, eu comprei tofu, mas só eu como, estragou. Coloca ele num potinho com água, troca com bastante frequência que ele vai durar por muito tempo. Eu nunca recomendo você congelar porque muda aí a textura dele, a não ser que você vá fazer uma receita especificamente com a outra textura dele congelada, que eu adoro, por exemplo, quando eu faço fish and chips, quando eu faço uns nuggets de tofu, fica uma delícia. Uma coisa que eu gosto de fazer aqui é dar uma drenada nessa água. E sabe que as pessoas me escrevem e essa dúvida é super pertinente, me perguntando: por que você drena o tofu se depois você vai colocar água para bater? O tofu, ele tem um sabor, muita gente fala que é um sabor de nada. Eu sinto um sabor bem forte aí de soja. Então essa água que fica nele, ó, tá vendo? Eu vou dar uma apertadinha, vocês conseguem ver que sai bastante água? Essa água tem esse sabor. Então o que eu faço? Eu drenando ele aqui e colocando uma água limpa, uma água nova, né, sem sabor, eu sinto que a receita fica muito mais neutra. Por isso que eu dou essa drenada e depois eu coloco água mesmo assim. Pode colocar bastante força para você drenar o máximo que você conseguir. E agora sim a gente pode colocar ele no liquidificador. Já posso então desligar a minha panela. Vou tirar ela aqui porque segue quente. E a gente já pode então seguir para o nosso recheio. Aqui eu tenho creme de leite de castanha de caju fermentado. Você pode usar o creme de leite de castanha de caju sem ser fermentado. A quiche Lorraine, né, a tradicional, não é fermentado e tal. Ela é com creme de leite fresco mesmo. Mas como a gente também não vai usar queijo nessa receita e vai na quiche Lorraine, eu já quis fazer 2 em 1, já fiz aqui o meu fermentado. E pra gente trazer um amarelinho pra nossa receita, já que a gente não tá usando ovo, eu vou usar uma pitadinha de cúrcuma, não vou usar muito porque eu não quero esse sabor mais amargo da cúrcuma, pitada de sal. E se você quiser colocar algum tempero aqui, você pode usar cebola, pode usar alho, pode usar algum condimento que você goste. Eu quero aqui um sabor um pouco mais neutro pra gente relembrar um pouco mais aí da quiche Lorraine, e é por isso que eu vou usar só o sal e só a cúrcuma pra dar esse amarelinho aí na receita. Aqui eu vou usar um pouquinho de água, só o quanto é necessário para o meu liquidificador bater. Se você tiver um liquidificador super, hiper, mega potente e não precisar colocar água, você não coloca. Quanto menos água você colocar, menos tempo vai ficar no forno, porque o forno vai fazer o quê? Vai começar a evaporar essa água até o seu creme ficar firme e aí sim fica pronta a sua quiche. Eu preciso colocar um pouquinho, então 1/4 de xícara, vamos ver se bate. Senão a gente vai colocando um pouquinho mais aos poucos. Bate muito bem aí pra você desfazer todos os pedacinhos de tofu, ficar um creme bem liso, tá vendo aqui como tá o meu? Nesse meio tempo, a nossa massa já deu aquela pré-assada para ela ficar mais firmezinha, não ficar úmida com o recheio. Eu já posso misturar esse creme com essa cebola e esse tofuzinho defumado. Aqui só uma misturada pra gente conseguir envolver todos os ingredientes e a gente já pode então ir pra massa. Agora sim, a gente vai levar para realmente assar. A gente quer deixar esse recheio um pouco mais firme, douradinho por cima. Vocês vão ver a lindeza que fica isso daqui. Então eu vou levar para o meu forno de novo, pré-aquecido a 180 graus, por aproximadamente de 30 a 40 minutos. Ou no tempo que você olhar aí e ver que o seu recheio já tá douradinho por cima, você já pode desligar.
Se você tiver o grill aí na sua casa, nos 10 últimos minutinhos aí que você estiver assando essa torta, é só você dar uma ligadinha nele que ele vai deixar ainda mais douradinho por cima. Você vai ver. Dá uma olhada na lindeza que ficou isso daqui. Para desenformar, se você tiver uma forma de fundo removível, eu sempre gosto de já ter aqui, tá vendo? Um potezinho que ele é maior do que o tamanho da forma. Então, eu acho que fica muito mais fácil de desenformar. Essa massa, ela é muito mais tranquila de trabalhar do que aquela massa de grão de bico, que eu faço uma massa podre. Ela não é quebradiça, então você vai trabalhar com muito mais segurança. É claro que eu já vou cortar aqui, tanto para vocês verem por dentro, ó, posso usar isso como uma desculpa, quanto para eu comer essa delícia, né? Olha como essa massa é bem crocante, vocês estão ouvindo o barulho? O recheio ficou firminho. Dá uma olhada? Que coisa mais linda! Eu espero que vocês tenham gostado e até segunda-feira que vem.